sabe do que a gente vai falar? De um assunto muito sério e que acomete as pessoas principalmente nessa época do ano, a pneumonia. Os últimos dados apontam que somente em 2019 a doença custou a vida de 2,5 milhões de pessoas. No Brasil, o Sistema Único de Saúde registra anualmente mais de 600 mil internações e de janeiro a agosto de 2022 ocorreram 44.523 mortes por pneumonia. O assunto é sério mesmo, gente. E para a gente ter mais informação e consciência sobre essa doença, a gente conversa com ele, o pneumologista Dr. José Roberto Megda. Doutor, seja muito bem-vindo à nossa casa. Obrigado, Abi. Obrigado a todos os espectadores do Santa Receita. Obrigado. Já fiquei sabendo que já chegou pergunta antes mesmo de você entrar, que já estava chegando pergunta. Isso é bom, né, doutor? Esse é um dos assuntos que as pessoas mais querem saber, né? Pneumonia é impressionante. O tanto de informação que as pessoas necessitam dessa doença, que mata muita gente, assim como você falou. Gente. Doutor, é uma das principais doenças que as pessoas vão direto em pronto-socorro e são internadas, por exemplo? Exatamente. Então, assim como você abriu o programa, a pneumonia é a terceira causa de morte no Brasil. Só morre mais infarto e AVC, depois vem pneumonia. É a terceira causa de internação. Então é uma doença que causa muita morte, causa muito transtorno para a família, muito gasto com a saúde. Então é fundamental a gente aproveitar o espaço de vocês para informar sobre essa doença, que muita gente tem muita dúvida ainda, inclusive colegas médicos, se é pneumonia ou não, se é gripe, como que faz a diferença, se tem vacina. Com certeza você vai perguntar isso durante o programa. E é bem isso mesmo, né, doutor? E geralmente a gente fala, e quando eu era criança, e é uma pergunta que a gente sempre faz, porque eu acho que as pessoas ainda ouvem. Pneumonia é uma gripe mal curada, doutor? Essa é uma pergunta que a vovó falava pra gente, e quando eu não era médico eu falava, isso aí é queixa de vovó, mas realmente pode acontecer. Uma das principais causas de pneumonia é uma infecção viral anterior. Então se a gente pensa, eu como médico, que gripe é uma infecção viral, a infecção viral pode entrar na minha via aérea, machucar minhas proteções e, consequentemente, uma bactéria oportunista vem e faz a infecção. Então, já aproveitando esse tema, se você faz o uso da vacina contra a gripe, você pode também prevenir contra a pneumonia. Então, uma gripe mal curada, uma gripe que machuca o pulmão, pode dar pneumonia sim. E como que a gente consegue entender que é uma pneumonia, doutor? Tem que fazer um exame primeiro ou por sintomas já é possível na hora clínica, por exemplo, de diagnosticar? Os exames da pneumonia são sempre fundamentais, porque os sintomas mais comuns de pneumonia são febre, tosse, falta de ar. Então, se a gente pega isso, pode ser gripe, pode ser Covid, pode ser várias doenças, pode ser sinusite. Bronquite. Bronquite pode ser. Então, assim, para ser pneumonia, eu tenho que fazer um exame de imagem. Então, é fundamental um raio-x de tórax, que é um exame bem acessível, às vezes uma tomografia, uma ultrassonografia também pode ajudar no diagnóstico. Então, quando o paciente, às vezes, vai até no meu consultório, doutor, eu tenho pneumonia. Você fez raio-x de tórax? Ele fala, não fiz. Eu falo, olha... Então é difícil falar que foi uma pneumonia, porque a gente às vezes vê muitos pacientes e muitos colegas da área da saúde superestimando o diagnóstico de pneumonia, né? Faz o exame, é um princípio de pneumonia e na verdade não era pneumonia, era uma infecção viral mais simples. Porque a pneumonia, assim como você falou, é uma doença grave. Então quando o paciente tem pneumonia, a coisa geralmente evolui de uma forma mais grave. A gente tem até aqui imagens do pulmão e eu queria que o senhor falasse pra gente o que acontece quando a gente tira, por exemplo, uma radiografia. O que a gente está vendo aqui, doutor? Exato. Então, ali naquela imagem, a gente está vendo do lado direito do pulmão, é um pulmão mais machucado. Então, o pulmão ele tem ar. Quando a gente tem pneumonia, esse ar ele é substituído por líquido, porque faz material inflamatório. Então, esse líquido, quando eu bato o raio-x, aparece uma mancha, ele fica mais branco, né? Porque a bactéria inflama e faz essa região ficar mais comprometida. E o pulmão, ele é responsável pela troca gasosa nossa. Então, se a pneumonia é muito grande, ali essa imagem é bem ilustrativa, né? Esses saquinhos que parece um cachinho de uva, ele é preenchido de ar. Então, se a pneumonia é grande, o que acontece? O meu pulmão começa a ter um comprometimento de falta de ar. Esse comprometimento de falta de ar vai deixar eu mais hipoxêmico, a saturação mais baixa. A saturação, ao chegar no cérebro, no coração, vai ser uma saturação ruim. Isso pode aumentar muito o risco de morrer. Então, por isso que ao começo da pneumonia, se eu começo a tratar, uso um antibiótico correto, eu posso evitar essa progressão da doença e aumentar cada vez mais o tamanho e comprometer ainda mais o pulmão. E doutor, existe a expressão, o senhor até falou agora, princípio de pneumonia, ou tá ou não tá? Exatamente, é o que você falou, porque quando eu falo que o paciente que ele tem um princípio de pneumonia, eu já minimizo uma doença que é grave.
Então, todas as doenças existem, o princípio, o meio, o fim. Mas se a gente for ver na literatura, não tem esse termo princípio de pneumonia. Ou é pneumonia ou não é pneumonia, né? Porque quando eu falo ao paciente, você tem pneumonia, ele encara a doença como uma doença grave. Se tem que usar 7 dias de antibiótico, ele vai usar os 7 dias de antibiótico. Quando eu falo, ó, você teve um princípio de pneumonia, ele toma antibiótico 3 dias, aí chega o fim de semana, ele foi orientado que não pode beber, ele fala, já que é princípio, eu não vou tomar esses outros dias, eu vou tomar minha bebida alcoólica no final de semana, que tem festa, e para de tratar. E se realmente for uma pneumonia, a bactéria não morreu completamente. E aí, geralmente, vem uma pneumonia mais forte, vem uma doença mais grave, aquele antibiótico geralmente não vai funcionar, eu tenho que usar antibiótico mais potente, e às vezes tem até que internar o paciente por conta desse abandono no tratamento que é muito comum mesmo na pneumonia. Se tivesse feito certinho, teria ficado melhor, né? Com certeza. A grande maioria das pneumonias, se a gente trata corretamente, com o tempo de antibiótico correto, cura, a imensa maioria. O grande problema é que às vezes a gente demora para fazer o diagnóstico, os sintomas clássicos como febre, tosse, pode não acontecer, principalmente nas doenças que acomete o idoso, então o idoso pode ter pneumonia grave sem febre, e ele demora para procurar o atendimento médico, então eu descubro mais tardiamente, aumentando o risco de morte. Então qualquer sinal e sintoma que possa sugerir uma infecção, como no idoso, principalmente, como um rebaixamento do nível de consciência, aquele idoso que parou de comer, aquele idoso que começou a delirar, fazer umas confusões mentais, pode ser pneumonia. Uau! Doutor, a gente já tem perguntinhas, mas antes eu queria perguntar se existe, por exemplo, pessoas que têm problemas no coração, por exemplo. Ele tem mais possibilidade de ter uma pneumonia ou não? Existem doenças que podem, de repente, favorecer? Exato, ótima pergunta. Porque a pneumonia, ela é uma infecção. Então, se eu tenho um comprometimento do meu sistema imune, eu estou mais propenso a ter infecção. Então, uma doença que cursa muito com pneumonia é diabetes. Que a diabetes, quando o paciente não está controlado, aumenta a chance de alterar a imunidade e, consequentemente, dar pneumonia. Insuficiência cardíaca, uma doença mais grave, a mesma coisa. A idade, eu já falei também por esse fator de aumentar um pouco, alterar a imunidade também pode acontecer. O cigarro, então se o paciente fuma, se ele fuma, mesmo sem ter outra doença, ele fuma, machuca mais a via aérea e, consequentemente, pode entrar mais bactéria e fazer infecção. Então, se está fazendo quimioterapia, pacientes que são desnutridos, alcoólatras, esses pacientes têm mais predisposição a ter pneumonia. Boa. Léo, temos perguntas. Temos perguntinha aqui para o doutor, vamos ver. Cida de São Paulo. Boa tarde para a dupla mais dinâmica da televisão brasileira. Obrigado, Cida. É uma alegria assistir vocês. Doutor, estou com pneumonia e broncopneumonia. Assim que comecei a tomar o antibiótico, começou um zumbido forte no ouvido direito. Estou pensando em não tomar os 2 últimos comprimidos, mas a tosse está intensa. O que eu faço? Obrigado, Cida. E aí, doutor? Fala com a dona Cida. Ô, dona Cida, melhoras para a senhora aí. Então, assim, é até interessante que ela fala pneumonia e broncopneumonia. O que é broncopneumonia? Broncopneumonia é uma pneumonia que dá no brônquio, numa região mais localizada do pulmão, mas é uma pneumonia. Então as pessoas não podem ter pneumonia e broncopneumonia. Vamos chamar tudo isso de pneumonia, tá, dona Cida? O seguinte, olha lá, eu acabei de falar que o tratamento da pneumonia tem que ser o certo. 7 dias, 10 dias. Se a senhora para de usar 2 dias de antibiótico, como a senhora está sugerindo, pode ser que a sua pneumonia não seja curada. O zumbido no ouvido pode ser decorrência de uma infecção, tanto dos seios da face, uma secreção no ouvido que pode fazer o zumbido. Existem algumas relações de antibiótico que eu uso que pode dar zumbido. Então, a minha sugestão no seu caso específico é voltar com o seu médico, conversar com ele, mas não suspenda o antibiótico sem ter o tempo adequado que o médico prescreveu. Boa. Mais perguntinhas, Léo? Tem mais perguntas. Ariete, de Piracicaba. Boa tarde, Abiane, Léo e doutor. Qual é a pneumonia mais difícil de tratar? Bacteriana ou a viral? Sei que precisamos tomar cuidado com ambas. Obrigado, Ariete, pela pergunta. E aí, doutor? Olha, pergunta boa, Ariete. Esse pessoal vem com as perguntinhas boas. Então, assim, eu não consigo falar para você qual que é mais difícil de tratar, porque isso está muito relacionado com o paciente. Eu tenho pneumonias, a gente viu muitas pneumonias por Covid, porque o Covid é um vírus, mas faz pneumonia viral,
que matou muita gente. Então, naquele momento, talvez, eu até falava para o paciente que tinha Covid sem ter vacinado lá no começo, é melhor você ter uma pneumonia bacteriana, porque para a pneumonia bacteriana eu uso antibiótico, eu consigo curar. Para a pneumonia do Covid eu não tinha um remédio. Hoje, com a população vacinada contra a Covid, contra a influenza, a pneumonia bacteriana é mais difícil de tratar. Mas assim como eu falei para você, depende muito de paciente por paciente. O importante é você tentar fazer o diagnóstico mais precoce, consequentemente usar o antibiótico mais precocemente, que a sua chance de cura é muito maior. Boa. Mais perguntinhas, doutor. Temos mais pergunta aqui, vamos ver. Silvanéia, de Taubaté. Boa tarde, Abi e doutor. Uma dúvida. Mamãe está com secreção na parte inferior do pulmão. Está fazendo inalação e começou a fazer fisioterapia respiratória. Como não está saindo muita secreção, pode virar uma pneumonia? Obrigado você, Silvanéia. Legal, e é legal que eles já estão tentando fazer alguma coisa ali. Tá certo que ela tá fazendo, doutor? Tá certo. Então, Silvanéia, você tá certinho. A sua mamãe, que tá com um pouco de secreção aí na região inferior, se eu acumulo muita secreção no meu pulmão, a secreção, ela serve como um meio de crescimento da bactéria. Então, a fisioterapia respiratória, até aproveitar a oportunidade para mandar um abraço para os fisioterapeutas, é fundamental, porque eu vou conseguir expandir o pulmão e tirar esta secreção. Então, se eu fico muito tempo deitado, imagina um idoso que fica muito tempo deitado, muito parado, essa secreção pode acumular e, consequentemente, aumenta o risco de pneumonia, sim. Então, movimentar, fazer fisioterapia é um dos fatores para reduzir o risco de pneumonia e você está no caminho certo. Boa. Mais perguntinhas, doutor. Bomba, doutor Bomba aqui. Ana Paula, Vila Mariana, São Paulo. Boa tarde. Doutor, referente à pneumonia, queria tirar uma dúvida. O que significa pneumonia aspirativa? Isso é letal? Obrigado, Olha, Ana. eles estão bons ali, né? Eles estão fazendo perguntas que as mesmas perguntas que quando eu dou aula para médico, eles me perguntam. Que O pessoal tá bonitinho. fazendo umas perguntas boas hoje. Então, assim, o que é pneumonia aspirativa? Pneumonia aspirativa é decorrente de uma aspiração crônica. Quais são os pacientes que podem ter? Imagina um idoso que tem sequela de Alzheimer, ele está acamado. Ele não consegue deglutir direito. Então, ele pode, com essa deglutição ou ao comer essa comida, essa aspiração, cair no pulmão e fazer uma infecção, tá? Uma outra forma, às vezes, um paciente que teve crise convulsiva, teve um desmaio, ele aspirou essa comida e foi para o pulmão, faz uma pneumonia aspirativa. Geralmente, a pneumonia aspirativa, ela realmente é mais grave do que a pneumonia não aspirativa, tá? Ela pode ser letal? Pode, assim como todas as pneumonias, mas o diagnóstico pode ser feito também da mesma forma, raio-x, tomografia, e existem antibióticos específicos para esse tipo de pneumonia aspirativa. E aí aproveitar a oportunidade também para falar da importância da saúde bucal. Então, se você tem uma gengiva muito inflamada, se você não trata dos seus dentes corretamente, isso também aumenta o risco de pneumonia. Olha que interessante. Porque os germes da sua boca são germes mais agressivos, germes que causam mais doença e ao aspirar essa secreção no seu dia a dia, aumenta o risco de pneumonia. Então, tratar dos dentes também é uma forma de evitar a pneumonia. E não fumar também, né, doutor? Também, não fumar Nenhum é fundamental. tipo de cigarro, né, doutor? Exato. Quando a gente fala em vacina, né, o senhor falou agora da gripe, fazendo, né, se a gente já tem a vacina da gripe, todo ano você faz, você já está aí ajudando de alguma certa forma. Mas também existe vacina de pneumonia, por exemplo, crianças e os idosos que são mais suscetíveis. É importante, todo mundo pode tomar? Como funciona, doutor? Exato, então existe realmente uma vacina. Ela é chamada de vacina da pneumonia, mas é uma vacina que é contra um agente da pneumonia, que é o agente principal, a principal causa de pneumonia é uma bactéria que chama pneumococo. E existe uma vacina para a pneumonia por pneumococo, principalmente em crianças abaixo de 5 anos, em adultos jovens, idosos, acima de 60 anos, que é uma população que tem uma maior probabilidade de ter uma pneumonia mais grave. Então, quando eu tomo a vacina da pneumonia, que inclusive tem no SUS, tá, pessoal? Você pode conversar com seu médico, se você tem mais de 60 anos, você tem indicação, o SUS fornece. Legal. Você reduz a chance de ter pneumonia por pneumococo. Então, é bom falar, porque existem mais de 100 agentes que causam pneumonia. Então, se você toma a vacina da pneumonia, infelizmente, você pode ter também pneumonia, principalmente por outros agentes, tá? Mas e se eu tomar a vacina da pneumonia, que é contra o pneumococo, eu posso ter a pneumonia por pneumococo, ela é mais leve. E o pneumococo causa outras doenças, assim como infecção de garganta, infecção de seios da face, infecção de ouvido.
Então você também, ao tomar vacina, você também previne esses outros tipos de infecção. Então também não tem essa, né? Já tive pneumonia, não preciso tomar vacina porque não terei mais, porque meu corpo está imune. Não existe isso, né, doutor? Nesse caso não existe. Então, inclusive, é o contrário. Se você teve pneumonia uma vez, você tem mais chance de ter a segunda do que quem nunca teve pneumonia. Pra gente se cuidar, porque a gente fala que essa época é a época que a gente fica mais doente, geralmente porque a gente fecha tudo, né, doutor? Às vezes não pratica atividade. O que a gente pode fazer para prevenir, de repente, uma pneumonia? Exato, então a gente já falou, né? Não fumar, tomar a vacina da gripe. Se você faz parte do risco para tomar a vacina da pneumonia, tem que tomar a vacina da pneumonia. Aí aquela questão, dormir bem, alimentação saudável, praticar atividade física é fundamental. E se você tem sintomas de resfriado, de gripe que não melhora, aquela febre com falta de ar, vale a pena você fazer uma avaliação com o médico e num pronto-socorro, porque a pneumonia, se ela é descoberta muito no começo, o tratamento geralmente é ambulatorial, você fica na sua casa, você usa antibiótico, que vai resolver. E lembrando que essas pneumonias que a gente está falando aqui, a maioria das pneumonias bacterianas, não passa para outra pessoa, tá, pessoal? Isso é importante também falar, né? É uma pneumonia que só você vai ter, porque a imunidade sua estava baixa, você tem, trata e resolve, e a vida vai seguir. Doutor, tem alguma complicação em relação a ter câncer de pulmão e pneumonia? Tem alguma coisa a ver ou não, doutor? Então, a pneumonia não tem relação com câncer de pulmão, ou seja, quem já teve mais pneumonias vai ter mais câncer? Não. Mas quem tem câncer de pulmão, até porque tem uma massa, tem um tumor lá dentro do pulmão, e porque faz quimioterapia que altera a imunidade, tem mais chances sim de ter pneumonia. E a pneumonia em pacientes que têm câncer de pulmão, geralmente também é uma pneumonia mais grave, né? Uma pneumonia que pode ocasionar maior risco de morte quando comparado com quem não tem câncer de pulmão. Até porque o corpo já está com a imunidade um pouco bem mais baixa, né, doutor? Exato, é. Minha gente, viu quanta coisa dá pra gente falar aqui? Esse assunto é muito bom e é muito importante. E é aquela coisa assim, pneumonia parece coisa antiga. Ainda não é, né, doutor? Pelo contrário. Muita gente não lembra, não sabe nem da vacina, né? É um tema que ainda é muito prevalente. Tem muita gente que fala, nossa, nunca teve tanta pneumonia. Sempre teve muitas pneumonias, sempre teve. É que agora, depois do Covid, a gente está falando mais da saúde respiratória, as pessoas estão mais preocupadas, mas a pneumonia está aí, infelizmente, matando muita gente, assim como a gente já falou. Com certeza. Então se cuidem, viu, minha gente? Tem dúvida? Manda mensagem pro doutor, fica de olho no Instagram, que o doutor sempre faz vários vídeos falando com vocês e puxando a orelha de vocês também, hein? @JuniorMegda, tá aí aparecendo na tela, e o telefone é o 12 3632 6408. Doutor, muito obrigada, viu? Muito obrigado mais uma vez, um abraço para todos que estão em casa e vamos proteger contra a pneumonia. Com certeza, minha gente. Léo, muito didático, né?